Antes de começar o tema do vídeo, eu gostaria de pedir desculpas pelo tempo que eu fiquei sem postar. Eu organizo eventos mensais. Quem acompanha a minha página no Facebook já viu isso. Além de estar escrevendo um livro e, óbvio, meu trabalho no consultório. Então, devido à absoluta falta de tempo, eu fiquei sem postar. Eu espero que daqui para frente eu consiga me organizar e voltar a postar como era a minha intenção a cada 2 semanas. Eu quero pensar o tema da zona de conforto sob um prisma diferente. Vamos começar por 2 pensamentos que vêm da Grécia e que, na minha opinião, são tirados fora do contexto e, por causa disso, são interpretados de uma maneira muito diferente. O primeiro pensamento é uma frase no oráculo de Delfos. Todo mundo conhece. Conhece-te a ti mesmo. O segundo pensamento é do filósofo Píndaro. Torna-te o que tu és. Pois bem, fora de contexto, você pode fazer o que quiser com essa frase, ou com qualquer frase. Eu gostaria, sem alongar muito, que não é meu objetivo, situar rapidamente a primeira frase no oráculo de Delfos. Havia uma crença na Grécia de que, ao nascer, cada um de nós recebia uma espécie de, vamos dizer, lote. E que, ao longo da vida, você deveria permanecer dentro dos limites desse lote. Sair dele significaria ultrapassar um limite, uma medida. Isso era punido com uma outra palavra grega, hybris ou ubris, que é arrogância. Na mitologia grega, nós temos muitos exemplos de personagens que foram punidos pela hybris ou ubris. Prometeu é um deles. No século X, foi escrita uma enciclopédia grega de conhecimento chamada Suda. E ali a gente vê a definição desse pensamento. Segundo, então, essa enciclopédia, esse provérbio é aplicado àquelas pessoas que tentam ultrapassar o que são. Então, a ideia grega inerente a essa frase, conhece a ti mesmo, poderia ser traduzida mais ou menos como: conheça os seus limites. Sai então um pouco da questão histórica. O que me interessa aqui é como que isso é apropriado hoje. As 2 frases, conhece-te a ti mesmo e torna-te o que tu és, partem do pressuposto ou estimulam em nós a falsa ideia de que a razão pode nos conduzir nesse caminho. Torna-te o que tu és pode ser lido assim: é uma forma de justificar quem você é hoje, como se hoje você fosse a sua melhor versão. Afinal de contas, você já viveu tantas dificuldades e chegou ao ponto que você está. Então você hoje se vê como sendo a sua melhor versão. Nietzsche pensava muito diferente. Aliás, ele era um crítico de tudo. Ele se perguntou uma vez: como que pode alguém se tornar aquilo que ele vai ser? E a resposta que ele deu, eu vou ler, é interessante. Abre aspas. Que alguém se torne o que é, pressupõe que não suspeite sequer remotamente o que é. Fecha aspas. Concordando com Nietzsche, eu quero acrescentar isso. Você não pode saber qual é, vamos dizer, o destino final psicológico da sua vida. Quem você pode se tornar. Que potencial está dentro de você. E para você se transformar naquilo que você pode vir a ser, talvez a gente possa, resumidamente, dizer que há 2 formas. Crises externas ou internas. Crises externas são facilmente identificáveis. Desemprego, separação de uma pessoa querida,
uma morte de uma pessoa querida, doença, acidente e por aí vai. A maneira como você vai lidar com esses problemas pode fazer você amadurecer. Mas é a segunda categoria que me interessa, as crises internas. Uma definição que Jung deu para o processo de individuação é o de alargamento da consciência. E muitos conceitos de Jung se tornaram populares. Por um lado, isso é muito bom, mas por outro lado, teve um efeito negativo, porque as pessoas não entendem exatamente o conceito e reproduzem um erro. E esse conceito de alargamento da consciência precisa ser explicado. A ideia não é que a consciência vai ganhar tamanho, vai ficar maior e maior, como se fôssemos desenvolver uma espécie de onisciência. O alargamento da consciência seria fazer uma analogia com o ato de você trocar o processador do seu computador. Então você tem um processador mais lento, coloca um mais moderno, mais rápido, então o seu computador vai funcionar melhor. O alargamento da consciência diz respeito então a isso, a maneira como a consciência, entre aspas, processa determinadas informações, como que ela absorve conteúdos do inconsciente. Mas, como a consciência tem uma capacidade limitada, é claro que, à medida que ela absorve determinados conteúdos e torna esses conteúdos conscientes, outros conteúdos vão ir para o inconsciente e vão sumir de vista. O fato de você precisar integrar conteúdos do inconsciente já também nos diz algo. Esses conteúdos faltam à consciência. A consciência precisa deles como o corpo precisa de nutrientes. Mas aqui a gente se esbarra numa dificuldade. Há uma tendência natural de nós evitarmos crises, problemas, conflitos, aborrecimentos. É lógico, todos nós queremos uma vida de estabilidade. Só que a gente tem que lembrar que nós não amadurecemos nas férias, nós amadurecemos à medida que enfrentamos dificuldades na vida. E assim também vale para a psique. Genericamente falando, e vou ressaltar isso, genericamente falando, há uma tendência de, à medida que as pessoas envelhecem, se tornarem mais conservadoras e, eventualmente, mais rígidas. E esse conservadorismo, em parte, pode ser explicado por uma condição biológica. Essa tendência de não gastar energia com aquilo que não deve ser gasto. Até porque, à medida que envelhecemos, a disposição física é menor. E porque a gente tende a buscar sempre algum tipo de estabilidade. Talvez por isso também, genericamente falando, os adolescentes são mais abertos, têm cabeça mais aberta, porque estão aprendendo sobre o mundo, sobre si mesmos. Então o adolescente muda mais de ideia, genericamente falando, do que as pessoas idosas. E o que isso tem a ver então com o processo de individuação e zona de conforto? Pois bem, continuando falando desse processo interno, talvez, resumidamente, a gente pode dizer que tenha dois caminhos básicos para você sair da zona de conforto. O primeiro são as relações. Todo relacionamento gera um tipo de conflito. E a maneira como você se posiciona nos relacionamentos também pode te ajudar muito a mudar. E o segundo caminho é um caminho no qual você vai escutar as imagens da psique. E é claro, estou falando aqui dos seus sonhos. Para quem observa sonhos com regularidade, vai confirmar o que eu vou falar agora. Em geral, os sonhos nos puxam a orelha, na medida que mostram aspectos em nossa personalidade que não são bons. Algo que nós precisamos mudar, algo que nós precisamos criticar em nós mesmos. Então, na minha opinião ainda, a observação frequente dos sonhos nos força a desenvolver uma espécie de ética pessoal. É impossível você observar seus sonhos, compreendê-los e negar os problemas que os sonhos estão revelando para você.
Em última instância, os sonhos vão revelar que nós ainda não somos a nossa última versão, nossa melhor versão. E a utopia, nós nunca seremos a melhor versão, sempre haverá alguma coisa para ser trabalhada. Talvez alguém possa objetar, mas então você está dizendo que a terapia nunca acaba? Não, a terapia acaba. Mas eu estou dizendo que esse processo de, vamos chamar, revisão interna, nunca vai acabar, nunca pode acabar. Você precisa constantemente, vamos dizer assim, trocar o seu software. É claro que de vez em quando você pode dar uma paradinha numa oficina técnica, chamada um consultório de psicologia, para revisões regulares, alguma coisa assim, ou revisões pontuais. Mas uma vez que você começa a olhar para você, e aí sim, eu posso fazer uma releitura da frase de Delfos, conhece a ti mesmo, você vai perceber que esse é um trabalho gigantesco. Exige esforço, dedicação e muito tempo. Um abraço e até o próximo vídeo.